Né? Agora a gente vai para o lobo temporal. Então, lobo temporal. Vamos concentrar. O lobo temporal é o lobo mais de boa, tá certo? Então, o primeiro sulco paralelo ao sulco lateral é o sulco temporal superior, tá certo? Sulco temporal superior. E o abaixo dele é o sulco temporal inferior, tá certo? Se tem dois sulcos, delimitam três giros, que é o giro temporal superior, giro temporal médio e o giro temporal inferior. O giro temporal inferior, ele é um giro que ele faz parte tanto da convexidade do cérebro quanto da superfície basal. Então ele é um giro de esquina. Ó, se eu colocar um alfinete da esquina aqui, só pode ser o giro temporal inferior, tá certo? Faz tanto parte da superfície basal quanto da superfície lateral. Tudo bem? Ó, o sulco temporal inferior, ele nunca é assim, tá bom? Contínuo. Então, o giro temporal inferior, ele nunca é contínuo. Aqui está contínuo, tá, mas ele é um giro bem difícil de identificar, porque ele é muito descontínuo. 100% das vezes, ele é descontínuo, tá certo? Olha lá, ó, sulco temporal superior, sulco temporal inferior. Aqui ele já é interrompido, aqui interrompe de novo, certo? Ele é sempre descontínuo, é um sulco 100% descontínuo, tá certo? Então, por que eu sei que isso aqui é o temporal inferior? Porque ele faz parte tanto da superfície basal quanto da superfície lateral. Esse aqui é o giro temporal médio, giro temporal superior, tá certo? Função do giro temporal, do lobo temporal. Na parte medial eu tenho um olfato, na parte medial eu tenho um olfato, e na parte lateral, geralmente eu tenho vias ópticas, tá certo? Vias ópticas e também parte comportamental também, tá certo? Então, sintomas psiquiátricos e psicose, pode ser lesão no temporal, certo? Então, a parte medial, geralmente é olfato, memória, emoções. Agora, só no caso quando a pessoa tem esquizofrenia ó, esquizofrenia, não, geralmente o paciente não tem lesão no cérebro, é a doença da psiquiatria. Então, as doenças da psiquiatria, geralmente a gente não encontra lesão estrutural no cérebro, entendeu? Então, se o paciente tem sintomas de esquizofrenia, que é psicose, manias de perseguição, tá vendo vulto, vê gente que não existe, escuta vozes, isso provavelmente deve ser esquizofrenia, tá certo? Mas uma lesão no cérebro justifica esses sintomas. Então, pode ser comportamento psiquiátrico, lembra? Comportamento psiquiátrico, tá certo? Então, lesão no temporal pode justificar todos esses sintomas da esquizofrenia, só que esquizofrenia é uma doença psiquiátrica. Professor, Tá uma pergunta meio lesa, a saúde mental. Então, a saúde mental seria todas as emoções ou seria só, no caso, trabalhar essa questão cerebral? Saúde mental são todos os elementos da cognição, tá certo? Todos os elementos da cognição, linguagem, motora, psiquiátrica, tudo. Certo? Ó, vamos lá. Então, a lesão no temporal pode justificar uma síndrome similar à esquizofrenia. Então, tudo tem que ser diagnóstico de exclusão. Certo? Não vão dar diagnóstico psiquiátrico sem excluir lesão estrutural. Aí vocês vão perder o diploma, né? Professor,
só alongando mais um pouquinho essa conversa, mas, por exemplo, se for uma esquizofrenia causada por uma lesão, o tratamento dela também poderia ser psiquiátrico? Geralmente não, Mas depende. Geralmente a medicação em si vai ser muito parecido, mas depende do que está causando. Pode ser uma meningite, aí você trata a meningite. Ah, tá. Pode ser um tumor, aí trata o Vai tumor. descartando, né? Você primeiro Tem que vê saber o que está que causando. Então, vamos lá. O lobo parietal, ele é um pouco mais complicadinho da gente ver aqui na convexidade. Então, da mesma forma que o sulco frontal superior ele acaba no pré-central, tem um sulco que vai acabar no pós-central, que é mais ou menos o equivalente do sulco frontal superior, tá certo? É mais ou menos o equivalente. Tá vendo aqui, ó, na peça sintética? Esse sulco ele chama sulco intraparietal. Ele é um sulco bem profundo, certo? Estão vendo aqui, ó, sulco intraparietal. Por que ele tem esse nome? Porque ele está no meio do parietal, certo? Está no meio do parietal. Então, o sulco intraparietal vai dividir o lobo parietal em dois lóbulos, tá certo? Lóbulo parietal inferior e lóbulo parietal superior. O lóbulo parietal superior, ele é muito inconstante. Geralmente a gente não nomeia esses sulcos, esses giros, tá certo? Ele é inconstante. Em mim pode ser de um jeito, no Guilherme já é de outro. Tudo bem? Agora, o lóbulo parietal inferior, ele é importante. Geralmente ele tem uma constância maior, tá certo? No lóbulo parietal inferior, a gente tem dois giros, tá certo? Então aqui a gente vai identificar dois giros, certo? Existe um primeiro giro aqui no lobo parietal inferior, nem sempre é muito simples da gente identificar, mas a gente consegue. Então, se a gente continuar aqui, ó, se a gente continuar no sulco lateral, a gente vai bater no giro do lobo parietal inferior, que é esse giro que a gente chama de supramarginal. O giro supramarginal, ele encosta no sulco pós-central, certo? Então, giro supramarginal, ele é o giro que encosta no sulco pós-central, ele é inferior ao intraparietal, tudo bem? E ele é quase contínuo com o sulco lateral. Então, continua no sulco lateral, vai acabar nesse giro supramarginal. É tudo isso aqui, ó. Giro supramarginal. Tá certo? Olha lá. Professor do céu, tá dando nó aí. Ó, o giro supramarginal, ele faz parte do lóbulo parietal inferior, certo? Então, como eu falei, tem o equivalente do sulco frontal superior no lobo parietal. Então, paralelo à fissura interhemisférica, a gente tem o sulco intraparietal, vai acabar no pós-central. O lóbulo parietal superior é inconstante, a gente não nomeia. O lóbulo parietal inferior, ele é dividido em dois giros, o supramarginal e o angular. O supramarginal, qual que é o detalhe? Ele toca no sulco pós-central. Se a gente continuar no ramo posterior da fissura de Sylvius, a gente vai chegar nesse giro, certo? Supramarginal. Então esse aqui é o supramarginal e o de trás dele é o angular. Como é que faz para me identificar o angular? Ele é uma continuação do sulco temporal superior. Então, se a gente continuar no temporal superior, a gente vai chegar até o angular. Se a gente continuar no sulco lateral, a gente vai chegar no supramarginal. Tudo bem? Olha lá. Esses dois giros, eles são muito importantes para o ser humano. Tá certo? Um dos giros mais importantes do ser humano são esses dois.
Do lado direito, esses dois giros, ele tem a função da localização espacial do mundo e do hemicorpo à esquerda, certo? Então, localização espacial do mundo e do hemicorpo, giro, lóbulo parietal inferior direito, certo? Nos dois lados, ele tem função de escrita e leitura, tá certo? Escrita e leitura. Os dois lados têm função escrita e leitura. Do lado direito, a gente tem as artes também. Então, do lado direito, a gente tem as artes, a expressão artística do ser humano. É nesses dois giros, tá certo? Provavelmente Picasso, outros artistas tinham esse lado mais desenvolvido. Do direito. Do lado esquerdo, a gente tem também a área do cálculo, raciocínio, cálculo, exata, do lado esquerdo. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então, a área importantíssima. Professor, repete só o nome da área, por favor. Você está falando que Lóbulo parietal esquerdo. Lóbulo parietal inferior esquerdo. Que, o que eu tenho lá? Eu tenho escrita, eu tenho leitura e tenho cálculo. Tá certo? As ciências exatas está à esquerda. Ciências mais abstratas à direita. Tudo bem? Professor, é na direita que vai acontecer a síndrome da hemodivergência? Negligência, do lado direito. Então, a lesão no lóbulo parietal inferior esquerdo causa a síndrome da hemionegligência. O sujeito vai negligenciar todo mundo à esquerda e todo o hemicorpo dele à esquerda. Tudo bem? Tranquilo, né? Ó, com isso terminamos a convexidade do telencéfalo. Porque o lobo occipital na superfície lateral ele é muito inconstante. Muito inconstante. A gente não nomeia. Tá bom?